E aí galera, vamos lá? Aqui é o professor Fabrício Andrade, certinho? E na aula de hoje vamos só dar uma analisadinha aí, bem de leve, de maneira bem tranquila, como encontrar o MMC de números naturais, beleza? Ou seja, o menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum de alguns números naturais. Por exemplo, é bem tranquilo, ó. Vamos visualizar aqui, ó, por exemplo, os múltiplos, já que a gente está falando de mínimo múltiplo comum, então vamos trabalhar com os múltiplos dos números, beleza? Então vamos analisar aqui, ó, os múltiplos do número 6, múltiplos do número 6, múltiplos do número 12 e múltiplos do número 8. Visualiza que múltiplos é o que? Resultado de uma multiplicação por esse número natural, beleza? Por exemplo, ó, porque os múltiplos do número 6 é 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e aí segue. Por quê? Porque 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E aí continua infinitamente. Por isso tem as reticências aqui, ó, porque vai infinitamente. Porque pode ser 6 vezes 1 milhão, 6 vezes 5 milhões. Pode seguir aí infinitamente. A mesma coisa com 12, múltiplos de 12. 12 vezes 0, 0, 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 2 24 e aí continua. O 8 a mesma coisa, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 2 16, 8 vezes 3 24 e aí infinitamente. Aí a pergunta é, qual o mínimo múltiplo comum entre esses três números? Quando a gente faz assim, ó, fica bem tranquilo de visualizar, né? Porque aqui, ó, quem é o menor? 0, né? Só que 0 é um múltiplo de todos, porque qualquer número vezes 0 é 0. Então, tirando o 0, quem seria o menor que aparece nas três linhas aqui, ó? Bora visualizar, ó. O 6 é o menor do número 6, mas não aparece em 12 e em 8. Então, o 12 aparece em 6, em 12, mas não aparece em 8. Então, o menor que aparece em todos os três aqui é quem, ó? O 24. Então, o MMC de 6, 12 e 8 é 24. Beleza. Só que vamos aprender uma técnica aqui para calcular esse MMC, sem precisar encontrar vários múltiplos de cada número, beleza? Então acompanha aqui que vai ser bem tranquilo. Vamos trabalhar aqui, ó, com o MMC, beleza? MMC de quais números? De 6, do 8 e do 12. Presta atenção, nessa técnica vamos fazer o que, ó? Vamos fazer uma divisão por números primos. Quem são os números primos? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Quem são os números primos? São os números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2 só divide por 1 e por 2. O 3 só divide por 1 e por 3. O 5 só divide por 1 e por 5. O 7 é a mesma coisa, só divide por 1 e por 7. Então, esses números têm apenas dois divisores, é chamado de números primos. E essa fatoração aqui, ó, para encontrar o menor múltiplo comum, vamos fazer a divisão exatamente pelos números primos. Então, vamos encontrar aqui, ó, o MMC de 6, 8 e 12. Como é que vamos fazer aqui? Ó? Vamos fazer uma decomposição desses números. Vamos fazer aqui as divisões, ó. Vamos pela ordem para facilitar. Não necessariamente precisa ser pela ordem, mas para facilitar aqui, para a gente aprender de maneira bem legal. Bora visualizar, ó. Eu tenho 6, 8 e 12 para dividir por esses números. Então, bora pelo início aqui, ó. 6, 8 ou 12, algum desses três números divide por 2? Então, se algum desses números divide por 2, vamos fazer aqui a divisão por 2. Ó. Então, eu coloco o 2 exatamente desse outro lado aqui. Ó. 2. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Então, o resultado, vou colocar aqui embaixo. Ó. 3.
Quanto é 8 dividido por 2? O resultado eu vou colocar aqui embaixo, ó, 4. Quanto é 12 dividido por 2? O resultado eu vou colocar aqui embaixo, ó, 6. De boa. Então vamos para essa segunda linha, ó, 3, 4 e 6. A primeira resolveu. Algum desses números ainda divide por 2? Divide, né? 4 e 2 que são pares. Então bora fazer o seguinte, então continua dividindo por 2. Agora, ó, essa linha, beleza? Então vamos lá. 3 por 2 não dá uma divisão exata, né? Então repete o 3. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. De boa. Chegamos aqui na terceira linha. Nessa terceira linha, alguém ainda divide por 2? Sim, né? O 2. Então a gente vai fazer o quê? Dividir, continuar dividindo por 2. Agora essa terceira linha. Então 3 não divide por 2, então repete o 3. O 2 divide por 2, que dá 1. E o 3 não divide por 2, repete o 3. Agora nessa linha aqui, ó, alguém divide por 2? Não. Então vamos passar para o próximo número primo, 3. Alguém aqui divide por 3? Sim. Então a gente vai colocar o 3 aqui, ó. 3. Por quê? 3 dividido por 3 é 1. 1. A gente já chegou em nosso objetivo, ó. Então repete o 1 aqui. E 3 dividido por 3, 1. O objetivo é exatamente esse, ó. Que todo mundo fique aqui com 1. Beleza? Então, bem tranquilo. O que é que vamos fazer agora? Vamos pegar esses resultados aqui, ó, e fazer uma multiplicação, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, quanto é aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. É exatamente, ó, o que tínhamos encontrado cá, ó, o MMC de 6, 8 e 12. É exatamente o 24. Então, belezinha? Aquele abraço.